A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bom? Nós vamos fazer hoje o segundo estudo a respeito da carta de Romanos, nessa série de estudos que nós faremos nessa carta maravilhosa, que fala a respeito do Evangelho, que fala a respeito da justificação, que fala a respeito do processo da santificação. Aquilo que Paulo fala no último versículo do capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então nós vamos avançar nesse estudo e hoje nós vamos parar especificamente em dois versículos do capítulo 1. No estudo passado nós fomos até o versículo 5 e agora nós vamos meditar especificamente no versículo 16 e no versículo 17. Nos versículos entre esses versículos, que é entre o versículo 5 e 16, Paulo ele continua a saudação dele para esse povo que são os romanos e ele expressa, e isso é muito incrível nas cartas de Paulo, que ele expressa o coração dele, ele mostra aquilo que estava no coração dele, o desejo dele de estar com os irmãos, de conhecer os irmãos e de principalmente abençoar, ministrar a esses irmãos. Então, isso mostra o que era o coração desse apóstolo, um cara que amava intensamente Jesus e aqueles a quem Jesus amava. E no versículo 16, Paulo fala assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o que essa expressão fala, né? Eu não me envergonho. Isso fala, a vergonha ela fala de ser ofendido. A expressão mais literal seria ser ofendido. Muitas das vezes o evangelho ele nos ofende, porque o evangelho são boas notícias, são boas notícias. E é salvação para aqueles que creem. No entanto, o evangelho é confronto. O evangelho ele nos escancara a nossa mediocridade, escancara a nossa real necessidade de Deus. Esse é o Evangelho. Então, por que muitas vezes nós nos envergonhamos a respeito do Evangelho, ou somos ofendidos por causa do Evangelho? Porque, primeiro, o Evangelho ele mostra que tudo o que nós recebemos foi merecido. Essa é a boa notícia. Ei, há salvação. Só que, meu amigo, você na verdade não merecia essa salvação. Paulo fala no capítulo 5, verso 8, de que Jesus, ele prova o seu amor para conosco, nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Então, esse evangelho chegou para mim, chegou para você e chega para todos nós no nosso pior estado, nosso estado de pecado, de ignorância, de incredulidade, de imoralidade e tantos outros pecados que Paulo vai expressar melhor nos próximos versículos do capítulo 1. Segundo, esse evangelho mostra que Jesus ele morreu por nós. Pensa no ser mais inocente do universo. Esse era o nosso Cristo, mais inocente do que até mesmo um bebê recém-nascido. E essa pessoa, esse Deus totalmente, puro, totalmente puro, ele morreu por mim, por você. Então isso nos choca, isso nos envergonha. E por isso que o evangelho ele tende a nos ofender. E terceiro, esse evangelho ele também mostra que nós sermos moralmente corretos não é o suficiente. Ele mostra que, eu me esforçar para fazer o que é certo, eu ser um bom cidadão, um bom pai, um bom esposo, não é o suficiente. Não adianta eu ser moralmente correto, porque toda a nossa moralidade, a Bíblia fala que a nossa justiça ela é trapos de imundícia, ela é roupa suja, ela é nada. Porque a nossa moral, a nossa justiça é muito rebaixada comparado com a justiça de Deus. Mas por que então esse evangelho não nos envergonha, mesmo ele nos ofendendo tanto, mesmo ele mostrando que nós não somos merecedores, mesmo ele mostrando que Jesus morreu por nós, mesmo ele mostrando que nós somos moralmente incorretos? Porque o que ele fala na parte B do versículo 16. Porque esse evangelho ele é poder. E gente, presta atenção nisso, se você não absorveu muita coisa desse estudo até aqui, grave isso. O evangelho, ele é poder. A palavra no grego é dunamis, é power, é poder. E poder para quê? Para que precisa desse poder, Paulo? Porque ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Gente, pensa nisso. O evangelho não é uma religião, não é só um pensamento, não é só uma filosofia, não é só uma ideologia. Uma forma de pensar. É muito mais que isso. Esse evangelho, ele realmente é poder. Ele realmente é poderoso.
Tem um homem cristão, Teodoro, que foi um padre cristão lá do século V, e ele comparou esse evangelho como uma pimenta, que você olhando ela por fora, você fala assim, não tem nada demais, mas quando, sabe, a gente mastiga, vem aquele calor, e realmente esse evangelho é esse poder. Uma pedrinha de urânio, algo que é nuclear, é algo mínimo, mas naquilo dali existe uma energia, um poder gigantesco. E esse é o evangelho. Quando a gente olha por fora, a gente pensa assim, que legal. Mas ele é poderoso para o quê? Para nos transformar, para gerar mudança em nós, na sociedade, em tudo em que ele alcança. E ele fala mais no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela nesse evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui Paulo está citando Abacuque 2, eu creio que o verso 4, em que ele fala que o justo ele vive pela fé. Só que no começo do versículo 17 ele fala assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. E aqui eu queria que você entendesse isso. E Paulo ele vai explicar muito mais isso ao longo da carta. Aqui é só uma introdução, você vê como é que é tão poderoso. Mas quando nós recebemos essa salvação, quando nós recebemos esse evangelho, nós não somos somente perdoados. Pensa assim numa folha toda rabiscada, toda suja, e Jesus vem com uma borracha poderosa, santa, e apaga, sabe? Apagou os nossos pecados. Agora a gente tem uma folha branca pronta para escrevermos novamente. Gente, o evangelho não é só isso. Porque mais do que nós sermos perdoados, mais do que nós termos a dívida paga, a justiça de Deus ela é imputada em nós, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 4 a respeito de Abraão. E essa justiça é um poder que é colocado dentro de nós para fazermos o que agrada a Deus, para escrevermos uma nova história. Então, mais do que uma folha em branca apagada, sabe, com os pecados apagados, Deus ele realmente dá um livro todo repleto de figuras, de histórias, de escritas, com uma nova história para nós. Porque essa justiça, a justiça de Deus, ela é revelada em nós. Tem uma ilustração que o Tim Keller faz, que ele fala que é como se nós estivéssemos no corredor pronto para a pena da morte, para a pena de morte. No nosso país não tem pena de morte, mas nos Estados Unidos é muito comum. E fala que é o corredor da morte, que é a última passagem. É aquele corredor que você vai lá abraçar realmente a dona morte. E é como se nós estivéssemos naquele corredor da morte, pronto, sabe, só esperando o dia chegar. E além de Deus nos resgatar desse lugar, tipo assim, você está livre, a dívida foi paga. Ele coloca em mim e em você a medalha de honra. Então, não é como se nós estivéssemos na última posição e fôssemos para o meio da tabela, sabe? Não, agora você está ali nivelado, você está igual a todo mundo. Não, nós fomos colocados na posição de topo. Deus colocou em nós, em mim, em você, pensa nisso, a justiça dele. E essa justiça ela é revelada em nós. Então nós somos possibilitados a praticar boas obras, a amar, a respeitar, a ter paciência, a ter longanimidade, tantos frutos do Espírito e dons do Espírito a fluirmos, a entregarmos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, curas, milagres, uma nova história sendo escrita através da justiça divina que é imputada em nós na obra da salvação. E isso é o Evangelho. Que Deus abençoe você. Nós vamos continuar nesse estudo de Romanos. Espero que vocês estejam aproveitando e Deus abençoe vocês.